Deus, mais uma vez, de volta para casa, e não posso deixar de fazer aquela pergunta: sentiram minha falta? Gente, para quem não percebeu, eu fiquei aí uns 15 dias, um pouquinho mais, eu acredito 20 dias aí, longe da família Betel. Junto com o Ministério Ativação, nós fizemos o mapeamento profético do Brasil em todos os 9 estados do Nordeste. Nós, em 10 dias, percorremos de carro todas as capitais do Nordeste do Brasil. Partimos de Feira de Santana, subimos para São Luís do Maranhão, voltamos, fomos até Teresina, São Luís, Fortaleza, Natal, João Pessoa, fomos para Recife, né? Maceió, deixa eu ver mais, Aracaju e Salvador. E para variar, para não perder o ritmo, fomos para o Ativação Brasília. E agora estou de volta. Estava com muita saudade da família Betel. Em todos esses dias que estive fora, foram dias intensos de muita adoração, de muita comunhão no corpo de Cristo. Vivi experiências extraordinárias. Tem muita unção para derramar sobre a tua vida. Quem crê, diga amém. Quem quer, diga aleluia. Mas vai ser amanhã. A unção dos estados para você é amanhã, no discipulado de pai para filho. Diga glória a Deus. Todos os dias praticamente, nós, junto com eu e os pastores do Ativação, participamos de muitos cultos, tivemos comunhão com muitas igrejas, e todos os dias nós celebramos uma ceia. Então, nos últimos 20 dias aí, eu participei de 11 ceias, 11 santas ceias, e nós iremos celebrar amanhã a 12ª para fechar com chave de ouro esse tempo de celebração e mapeamento da nação brasileira, pisando na terra. Para quem não sabe, o Ministério Ativação é a unidade, a comunhão de cerca de 8 pastores. Hoje é mais, mas normalmente somos sempre 6 que viajamos, e o Senhor nos incumbiu de marcar o Brasil em todas as capitais, a partir do centro, Brasília, e depois dos 4 pontos extremos, e depois todas as capitais dos estados brasileiros. Nós já concluímos 21 dos 27 estados. Falta o estado de São Paulo e mais 5 estados da região norte. O Brasil inteiro, praticamente 80% da nação brasileira já foi pisada e percorrida, demarcada e profeticamente estabelecido, fincando uma estaca, decretando: o Brasil pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Quem se alegra, diga amém. Amém. Nós fazemos isso cumprindo o princípio da palavra, do mandamento que Deus diz a Abraão: percorre a terra, e onde pisar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Então nós estamos percorrendo as capitais, fazendo atos proféticos, e decretamos que a nação brasileira, que você, que a tua família, que todo o povo brasileiro é a igreja de Cristo. Eu ligo agora no céu, que já estamos ligando na terra. Se você concorda comigo, fala amém em nome de Jesus. E nós estamos vivendo um mês extraordinário, querido. Um mês profético, um mês lindo, um mês de muita novidade do céu para a tua vida. Diga aleluia se você crê nisso. Nós estamos vivendo o mês da colheita. Diga amém. Amém. O tema da palavra de hoje é restituição da colheita perfeita. Quem se alegra? Profetiza para a pessoa que está do teu lado. Fala assim: se você crê, você vai viver hoje. Não, mas fala com vontade, que ele não está acreditando em você. Você está falando com a cara de quem está sem fé. Fala assim: se você crê, e se você quiser viver, assim, hoje, a partir de agora, você começa a viver
a restituição da colheita perfeita. Quem se alegra? Então dá a tua melhor salva de palmas para Jesus. Aleluia! Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo de restituição. E nos últimos cultos nós fomos ministrados acerca de princípios e promessas. Fala assim comigo: princípios são sementes, promessas são frutos. À medida que nós temos o entendimento que plantamos sementes, nós temos direito à colheita. E o Senhor tem falado conosco muito a respeito de justiça. Justiça de Deus, queridos, é simples. A justiça de Deus é muito simples. Nós só colhemos aquilo que plantamos. Até mesmo para você não viver a consequência dos teus pecados, é necessário que você se arrependa todos os dias. Mesmo após confessar Jesus, aceitar, receber, ser batizado nas águas, receber o batismo do Espírito Santo, para você viver uma vida plena e ser restituído em Deus todos os dias, você precisa batizar no arrependimento, você precisa mergulhar no arrependimento diário. Arrependimento, querido, é o que anula as marcas do pecado. O arrependimento do teu coração é o que ativa a justiça de Deus através do sangue de Jesus em você. Diga aleluia. Para você entender melhor, querido, os princípios são a vontade de Deus. E quando nós obedecemos à vontade do Pai, é semelhante a uma semeadura. Toda colheita está condicionada a uma semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher. Quem entende esse princípio? Tudo que você planta, você tem direito a colher. Diga glória a Deus. Da mesma maneira, querido, toda promessa está ligada à obediência de um princípio. Todos os dias, quando você faz o teu devocional diário, fala amém. Você faz devocional diário, amém? Eu acho que eu vou voltar para viajar. Vamos lá, se você não faz, profeticamente vai começar a fazer. Todos os dias, ao realizar, ao fazer o teu devocional diário, ainda teve dois que está fugindo. Todos os dias, quando você faz o teu devocional diário, querido, você alimenta a tua alma e recebe a força, o adubo para fortalecer e dar vida à tua semente. Toda vez que você se aproxima da palavra, você é exposto à verdade, você recebe cura, você recebe libertação. É como se você plantasse uma semente e todos os dias você lançasse uma porção de adubo, uma porção de irrigação com água, e você oferecesse ali um cuidado. Ao longo de dias, de um processo, aquela sementinha vai se transformar numa árvore, e que vai se transformar, que no belo dia vai te dar uma colheita, que é um fruto de crescimento, de salvação, de intimidade no Pai. Repete assim comigo: toda promessa está ligada à obediência de um princípio. Quem crê nas promessas de Deus para a sua vida? Para quem não sabe, as promessas estão contidas na Bíblia. As promessas de Deus, a vontade do Pai para você, meu irmão, elas estão totalmente disponíveis para você nas Escrituras. Fazer devocional diário quer dizer leitura, oração, jejum, meditação, comunhão com o Espírito Santo, adoração. Você precisa entregar o teu dízimo do tempo todos os dias ao Senhor, ao Espírito Santo. Você todos os dias precisa, através do nome e do sangue de Jesus, entrar diante do Pai. Isso quer dizer plantar sementes para viver as promessas. Diga aleluia. E este ano, querido, ano de 2023, nós estamos no último mês da primeira metade.
E o ano de 2023, queridos, é o ano da restituição. Fala assim: a minha vida está vivendo um tempo profético de restituição. Fala assim: restituição é a minha colheita. Quem entende? A palavra restituição, ela está fundamentando, alicerçando o princípio que nós devemos obedecer e a promessa que nós iremos viver. Restituição é a base, é a estrutura dos princípios e das promessas que vão reger a nossa vida em 2023. Diga aleluia. Isaías 1,19 é o versículo rema do ano de 2023, da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Diga glória a Deus. Se vocês estiverem dispostos, ou seja, disponíveis a obedecer, este é o princípio, comerão os melhores frutos desta terra. Esta é a promessa. A primeira parte, a parte A do versículo, é um princípio, e a parte B é a promessa. Se você estiver disponível para viver o que Deus tem para você, a tua colheita será o melhor fruto nesta terra. Se você entende, diga aleluia. Meu irmão, mas deixa eu te falar uma coisa. O melhor fruto só vem de uma colheita perfeita. O melhor fruto só vem de onde? O melhor fruto, ele está na colheita perfeita. Não pense que Deus tem uma colheita comum. A colheita que o Pai tem para você, ela é perfeita. Diga glória a Deus. É por isso que nós temos que lançar uma semente perfeita. Fruto perfeito, meu irmão, só nasce de semente perfeita. E o que é semente perfeita? É aquela semente de rasgar o coração do altar. Nós temos que mergulhar todos os dias, sim, em arrependimento, em adoração, em devocional. Todo dia, meu irmão, Ele quer ministrar algo novo para nossas vidas. Todos os dias Ele tem algo novo para te ensinar. Diga amém. Não daria, querido, para vir aqui hoje falar da colheita perfeita, sem antes trazer este princípio, trazer a tua lembrança ou ao conhecimento de todos aqui presentes, porque muitos já sabem disso que eu estou ministrando, mas tem outros que ainda não sabem, que estão vindo na igreja pela primeira vez, ou que ainda não compreenderam. Não dá para falar de colheita e colheita perfeita sem antes trazer a tua lembrança ou ao teu conhecimento este ponto inicial da palavra de Deus. Você precisa lembrar, você precisa aprender. Repete assim comigo: eu preciso lembrar. E para você que não sabe, você vai falar: eu preciso aprender. Que o altar da família Betel, meu irmão, não tem sermão para encher linguiça. A palavra ministrada neste altar, queridos, não é simplesmente para cumprir a rotina ou um ritual de um culto. A palavra ministrada neste altar, ela é fruto de revelação, de devocional, de entrega, de busca, de coração rasgado diante de Deus, porque o resultado de uma semente perfeita é uma colheita perfeita, e a colheita perfeita no altar da família Betel é o caminho para você andar. Então a palavra ministrada neste altar, meu irmão, não é somente para te entreter em um culto, num ritual religioso aos domingos. É a revelação do céu para fazer você andar uma semana inteira no caminho de Deus. Diga amém. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Ela é luz em nosso caminho, é resposta a toda dúvida. Meu irmão, se você ainda tem alguma dúvida a respeito da salvação em Jesus, se você ainda tem alguma dúvida a respeito da palavra, se você tem alguma dúvida a respeito de quem você é, se você ainda tem alguma dúvida do que a Bíblia representa na tua vida, você precisa decidir hoje. Fala assim: eu preciso decidir hoje. É exatamente, querido, é hoje. Você precisa decidir hoje acabar com toda essa dúvida.
Por que eu preciso acabar com essa dúvida na minha vida, pastor? Porque dúvida é o oposto da fé. Se você duvida, é porque você não crê totalmente. Ah, eu ainda tenho um pouco de dúvida, então quer dizer que a tua fé não é perfeita. Se você ainda tem dúvida, quer dizer que a tua fé não é o que te move. Talvez seja a tua necessidade, talvez seja a tua segunda intenção, talvez seja algum interesse. Por que eu preciso de fé? Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e me ajuda aí para ela entender. Fala com aquela cara de mal, sabe? Aquela cara de mal. Fala assim, ó. Sem fé, sem a tua fé, Deus não se agrada de você. Fala para ele assim, dúvida vai fazer você ofender Deus. Quem entende? Por que eu preciso de fé? Porque fé, meu irmão, é a semente que nos faz se relacionar com Deus. Fé. É com fé que nós precisamos. Fé é tudo que nós precisamos para nos relacionar com Deus. A fé é uma semente que quando você planta, você atrai a atenção de Jesus. Fala assim, Pai, em nome de Jesus, desperta em minha vida a fé para atrair a atenção de Jesus Cristo, hoje, agora, em nome de Jesus. O que é fé que atrai a atenção de Jesus? É a fé baseada na obediência a princípios. A Bíblia fala, querido, que Jesus estava visitando uma cidade, e naquela cidade havia um centurião romano, que em sua casa tinha um servo doente, paralítico, padecendo. E aquele homem, quando ouviu falar que Jesus passaria, ele foi até o encontro de Jesus e disse, Jesus, eu vim aqui hoje para te fazer um pedido. Lá na minha casa eu tenho um amigo, eu tenho um discípulo, eu tenho uma pessoa muito querida que está doente. E eu sei que o Senhor tem poder para curar, eu sei que o Senhor tem autoridade para intervir na situação dele, eu sei que o Senhor pode, e se o Senhor quiser, libera uma palavra, age para que meu servo seja restaurado. Jesus falou, estou junto, só se for agora. Mas aquele centurião, querido, ele, com uma fé impressionante, ele chamou a atenção de Jesus e disse, Jesus, eu sou um homem pecador, eu não sou digno que a tua presença entre debaixo do meu teto, eu te peço que libere apenas uma palavra, e eu sei que quando chegar em casa, o meu servo já estará totalmente curado. Deixa eu te explicar aqui na Bíblia. Mateus capítulo 8, versículo 9. Não sou digno que entre em minha casa. Basta apenas uma palavra. Por quê? O centurião explicou. Jesus, eu tenho fé, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. Com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Esse centurião romano, ele era um militar que recebia ordens e obedecia, meu irmão, imediatamente. Imediatamente quer dizer agora, imediatamente quer dizer hoje, imediatamente quer dizer sem distração. Aquele centurião, quando recebia uma ordem superior,
ele não tinha argumento, ele simplesmente saía para cumprir, ele parava para obedecer, ele parava para ouvir a ordem e se movia para obedecer. Quem entende isso, diga amém. Ele era um homem que vivia por princípios. E ele diz para Jesus: olha, quando eu recebo ordem, eu obedeço. E eu tenho também soldados ao meu comando. E quando eu digo para eles, vai, eles vão. Quando eu digo para eles, venham, eles vêm. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Versículo 10. Ao ouvir, ao quê? Repete assim, ao ouvir. Grava bem a palavra ouvir. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Olha a fé perfeita aqui, meu irmão. A fé que chamou a atenção de Jesus, a fé que atraiu Jesus para a tua causa. É aquela fé, meu irmão, que faz Jesus ficar de boca aberta. Uau! Qual foi a última vez que você parou, fechou a porta do teu quarto e deixou Jesus de boca aberta? Eu não estou falando, querido, que é com as tuas palavras, eu não estou falando que é pelo que você faz. Eu estou falando, meu irmão, é pelo jeito que você se prostra. Colheita perfeita é fruto de semente perfeita. Quem entende isso, diga amém. A fé perfeita, meu irmão, ela parte do princípio da obediência. Fé é a semente, obediência é uma aliada que, quando somada as duas, resultam em um fruto perfeito. Colheita perfeita nasce do ajuntamento de obediência e semeadura. Não adianta ter uma semente se você não vai semear, você vai comer. Não adianta ter uma semente se você vai guardar ela até que ela se perca. Semente é para ser lançada na terra, para que tenha continuidade. Se você entende isso, diga glória a Deus. O que é uma colheita perfeita? Deixa para o final ou falo logo agora? A colheita perfeita, meu irmão, é a que produz novas sementes. Fala assim comigo. Colheita perfeita é a que produz novas sementes. Mas não é só isso. Uma colheita comum produz novas sementes. Mas nós não estamos falando de colheita comum, nós estamos falando de colheita perfeita. Diga aleluia. A colheita perfeita é a que produz novas sementes e frutos para o sustento e prosperidade da tua família. Quando Deus fala que vai restituir a colheita, e essa colheita vai ser perfeita na tua casa, entenda, querido, Deus está projetando sobre você um ano de restituição, e Ele vai te dar a oportunidade de começar a colher sementes e também colher os frutos para o sustento da tua casa, uma semente de provisão do céu para a sua vida. Se você crê, diga aleluia. A semente perfeita, meu irmão, ela se manifesta na tua vida segundo as Escrituras nos diz. A Escritura diz que Deus é quem dá o pão para saciar a nossa fome. E também é Ele quem dá a semente para nós sermos a continuidade da missão de Jesus nessa geração. Quando alguém te perguntar assim, por que você fala que é filho de Deus? Aí você vai responder o óbvio, assim, porque eu sou, uai. Você é filho de Deus a partir do sangue de Jesus, mas você não é aquele filho comum. Você é o filho
fruto da semeadura perfeita. Deus plantou a semente perfeita no Gólgota, no lugar da maldição, para remover toda a imperfeição da nossa alma, para nos tornar filhos perfeitos. Quem crê nisso, diga amém. Aí você olha para a pessoa que está do lado e fala assim: estou diante. Olha, não tenha medo, fala assim: estou diante da perfeição em pessoa. O que você acha? É perfeição ou não é? Aí você fala assim: ah, pastor, você está falando isso porque você não conhece quem está aqui do meu lado. Tá bom, errei de lado, então olha para o outro lado. E fala assim: estou diante de outra perfeição em pessoa. Aí você fala assim: pastor, você está doido. Posso te falar uma coisa, meu irmão? Sabe por que você considera a pessoa que está do teu lado aí uma pessoa imperfeita? Porque ela é semelhante a você, meu irmão. Sabe por que vocês estão olhando para um pastor imperfeito? Porque eu sou exatamente igual a você. Aí você fala assim: mas e aí, onde entra a perfeição? A perfeição é que nós temos um trenzinho aqui dentro de nós que atrai o amor de Deus. E sabe o que atrai o amor de Deus? Porque perfeição para nós é resultado, é fruto de trabalho. Perfeição para nós é aquilo que você faz bem feito, é ou não é? Meu irmão, posso te falar uma coisa? Olha aqui para mim. Deus não te ama pelo que você faz, Ele te ama por quem você é. Entende uma coisa, queridos? Em tempo de restituição de colheita perfeita, você tem que ter um entendimento de que o Pai, Ele dá semente e Ele também dá pão. Faz a pergunta para você mesmo: como conquistar a semente para uma colheita perfeita? Deixa a Bíblia responder. João capítulo 4, versículo 34 e 35. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a sua obra. Resumindo, a minha comida é obedecer àquele que me enviou, aquele que falou e falou assim: vai e faz o que eu estou te enviando para fazer. Fala assim comigo: princípio. Versículo 35. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Olha o que Jesus está falando para você hoje aqui. Vocês estão falando que daqui a 4 meses vai haver colheita. Quem crê, diga amém. Amém. Mas só que Jesus fala mais alto para você ouvir. Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Meu irmão, você está olhando para daqui 4 meses. Você plantou talvez uma semente, você fez um devocional, você fez um jejum, você fez uma oração, você até plantou uma sementezinha ali, sentou, cruzou as pernas e os braços e está falando: daqui 4 meses eu vou lá ver o que vai dar. Sabe o que Deus tem para você hoje? Sabe o que Deus tem para você hoje? Não é 4 meses, meu irmão. É hoje. Deus não é um Deus para fazer acontecer somente daqui a 4 meses. Ele quer você, Ele deseja você, Ele tem para você agora. E se você quer isso na sua vida, diga glória a Deus. Aleluia. Essa promessa, meu irmão, não é para um futuro distante. Daqui a 4 meses, sabe o que vai acontecer? Você já vai colher fruto, que é fruto das tuas próximas semeaduras. A promessa de Cristo, meu irmão, não é para um futuro distante, é para agora. Jesus quer fazer hoje na tua vida uma transformação, se você assim permitir.
Por que hoje, pastor? Porque toda colheita tem um tempo certo, meu irmão. Toda colheita tem um tempo certo. Enquanto os discípulos estavam falando, olha, pela cultura, pelo nosso intelecto, pelo que nós sabemos, pelo que nós conhecemos, o tempo de colher é daqui a 4 meses. Mas Jesus fala, abre o olho, filho. Os campos já estão prontos. E a colheita, ela até nasce, ela até produz. Mas ela não sai do campo e vai para a tua despensa sozinho, não. A colheita não sai do campo e vai para a tua mesa sozinha, não. A colheita precisa ser trabalhada. Enquanto muitos estão esperando para daqui 4 meses, a colheita está apodrecendo agora. Semana passada, uns 10 dias atrás, a gente estava lá em Brasília. E a nossa família tem um amigo em comum, que ele tem um sítio e faz uma plantação de milho. E eu já participei 2 vezes deste momento. Quando o milho está do auge, para ser colhido ali, aquele milho bem verdinho, ele reúne lá na casa dele umas 20, 30 pessoas, quem quiser ir. E esse grupo de pessoas passa o dia todo fazendo pamonha. E mês passado aconteceu isso lá. Eu estava lá, mas no dia não deu para me ir lá na casa dele. A gente se encontrou dias atrás e ele falou, puxa vida, eu achei que você ia lá em casa para a gente fazer aquela pamonha. Foi tão bom esse ano, reuniu mais de 30 pessoas, fizemos quase 500 pamonhas. Gente, pensa numa pamonha perfeita. Pensou? Agora põe o gostinho do Goiás. Aquela pamonha com queijo, aquela pamonha com a linguicinha dentro. Meu Deus, que coisa gostosa. Derrete na boca. Aí eu falei, Luizinho, vamos semana que vem, vai dar tempo. Ele falou, não dá mais. Eu falei, por quê? O milho já passou do tempo. Eu falei, mas e como é que o pessoal consegue fazer pamonha aí quase o ano inteiro? Ele falou, olha, o milho, quando ele passa do ponto, ele endurece, e se você moer ele algumas vezes e trabalhar ele, até dá para fazer pamonha, mas a perfeita só se for no dia certo da colheita. Colheita comum, meu irmão, você pode colher em qualquer tempo, mas a perfeita é somente no tempo que Deus tem para a tua vida, diga aleluia. Há uma colheita destinada para você e para a sua família, meu irmão. Uma colheita de salvação, uma colheita de cura, uma colheita de alegria, uma colheita de prosperidade e muita vida abundante. Mas se você achar que pode esperar para quando você decidir sair para colher, pode ser tarde demais. A colheita, no nosso entendimento, é só daqui para 4 meses. Mas Jesus fala para você, a colheita perfeita na sua vida é hoje. A Bíblia fala que nos últimos dias, o maligno roubará o entendimento até dos eleitos. O bicho é bom em enganar crente, meu irmão. O bicho é bom em roubar a promessa. Como é que ele rouba a promessa? Te distraindo para você não viver o princípio. Ele consegue te distrair com problema, com dor, com mimimi, com nhenhenhen. Não quero dizer que você não possa gemer na hora da dor. Mas você não pode celebrar aquela dor mais do que ela precisa. Se está doendo, meu irmão, levanta a cabeça e olha onde é que está a cura. Se tem problema, como é que resolvemos? Quem está entendendo? Você precisa ter o teu entendimento voltado que para a colheita perfeita de Jesus na tua vida é necessário ativar o botão do sobrenatural. Deus te dá pão, mas também te dá semente. Aí você fala assim, mas como ativar essa colheita perfeita na minha vida a partir de hoje? Preste atenção que eu vou te falar agora. Se você quiser
se você estiver disponível, se você estiver disposto a obedecer, a partir de agora, você já começa a colher a semente perfeita para você dar a continuidade na tua semente para a colheita perfeita. Diga aleluia. Aí você fala assim, então o que eu preciso fazer? Ter o entendimento, olhos abertos, ouvidos atentos, para colher a semente perfeita no tempo certo. Como colher a semente perfeita? Como colher a semente que é a continuidade da missão? Semente perfeita é aquela que dá semente e fruto. Colheita perfeita é aquela que gera novas sementes e frutos. É como se você plantasse uma lavoura, que você vai estocar a tua casa em alimento o ano inteiro, e vai sobrar novas sementes para você garantir a lavoura por mais um ano. Quem entende isso? Romanos 10:17, olha só o segredo aqui. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Fala assim comigo. Fé é semente, quem entende? Fé é semente de relacionamento, quem entende? Então, para você colher fé, você precisa ouvir a mensagem, mas não é qualquer mensagem. É a mensagem contida na palavra de... Tem alguém aqui? Então repete comigo. Fé é a semente. E esta semente, ela só cresce em minha vida. Ela só é a minha colheita quando eu alimento o meu espírito com a palavra de Cristo. Diga aleluia. Ouvir, meu irmão. Fala assim comigo, ouvir. Mais uma vez, ouvir. Eu disse o quê? Eu disse o quê? Ouvir é o ponto de início da colheita perfeita. Ouvir é o ponto de início da colheita perfeita. É o Shema. É um dos princípios fundamentais do povo de Deus. Quem sabe o que é um mezuzá? Quem nunca ouviu falar o que é mezuzá? Aí você fala, eu sabia, mas esqueci, então vou te lembrar. Mezuzá é um objeto, eu acho que ainda deve ter ali no histórico que eu trouxe da minha última viagem para Israel, que o povo judeu prega no batente da entrada da porta da casa. Toda casa, quando você for lá em Israel comigo, vocês estão ficando espertos. Quando a gente for a Israel, você vai poder testemunhar toda porta na cidade de Israel, toda casa, todo comércio, todo hotel, todo estabelecimento na nação de Israel, na entrada tem um mezuzá. E esse mezuzá é um invólucro que tem dentro uma passagem da Bíblia que é Deuteronômio 6, que está escrito assim: ouve Israel, só o Senhor é Deus. Ouve Israel, só o Senhor é Deus. Então ouvir é o ponto de início para a tua colheita perfeita. Mas não é ouvir qualquer coisa, é ouvir que Deus é o Senhor da tua vida, que Jesus é luz, que Jesus é o caminho, que Jesus é o autor, é o consumador da tua vida, e que você só precisa andar pela luz da sua palavra. Diga glória a Deus. E é exatamente o que o inimigo quer, meu irmão. Te distrair para você não ouvir, para você não ouvir. O inimigo quer o quê? Para quê? Por que Jesus chama a atenção dos discípulos aqui? Vocês falam que a colheita só será daqui a 4 meses. Mas eu lhes digo, os campos estão prontos. O inimigo distraiu.
A lavoura está se perdendo no campo, a colheita está lá apodrecendo, e os caras estão sentados, achando que só podem sair para colher daqui a 4 meses. Meu irmão, você precisa enxergar o campo pronto para você começar a colher. Aí você fala assim, mas como é que eu vou enxergar esse campo? Vamos embolar um pouquinho mais? Fala assim, para eu poder enxergar o campo, para eu poder ver a minha colheita perfeita, eu tenho que ouvir. Sabe aquela história de ouvir para crer? Ou melhor, sabe aquela história de ver para crer? Ela começa com ouvir. Sabe quando é que você começa a enxergar? A partir do momento que você ouve. Fala assim, ouvir para crer. Melhor, vamos falar direito. Fala assim, ver para crer. Começa com eu ouvindo. O que você precisa fazer? Para ver. Você precisa ouvir para enxergar. Diga aleluia. O que a Bíblia fala, meu irmão? Que os campos estão cheios. E o que é campo cheio, meu irmão? Para você que ainda não entendeu que a nossa colheita principal é vida. Nós sabemos que a nossa prioridade é primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas são só as demais coisas. Pensa comigo, se você tem convicção que faz parte do reino, se você é um justo que vive na justiça de Deus, o que você vai precisar de mais desse mundo, meu irmão? Se você já tem o Pai, se o Pai já tem você totalmente, se Ele olha para você e fala, ninguém toca que Ele é meu, você vai precisar mais de quê? Você acha mesmo que Deus vai permitir que você fique perdendo tempo, idolatrando bezerro de ouro? Tem gente que o bezerro de ouro é o marido, tem gente que o bezerro de ouro é a mulher, tem gente que o bezerro de ouro é o time de futebol, tem gente que o bezerro de ouro é o videogame, tem gente que o bezerro de ouro é o celular, tem gente que o bezerro de ouro é o carro, tem gente que o bezerro de ouro é o corpo, tem gente que o bezerro de ouro é um monte de coisa. É esse bezerro aí que Deus quer tirar da tua mente. É por isso que Ele te fala hoje, filho, ouve, porque você precisa ver que o bem mais precioso que nós temos é vida. A nossa colheita são vidas para Jesus, diga glória a Deus. Deixa eu falar, me perdoa, tá? Se eu dei nome ao teu bezerro aí. Mas eu sou teu pastor, e eu me nego a entrar diante do Senhor Jesus no grande dia, se você não estiver lá. Eu quero passar, meu irmão. Eu quero ser recepcionado por Jesus, e quero estar com a galera. Olhar para trás e falar, olha aí Jesus, olha o tanto de maloqueiro que veio lá de Itaquera, ó. Juntou com o pessoal da Vila Verde, a gente passou em Ji-Paraná, deu uma voltinha no Nordeste e foi arrebanhando um povo. Passamos no Rio Grande do Sul e subimos pelo centro-oeste, sudeste do Brasil, fomos lá no Pantanal, agora estamos partindo lá para a região amazônica, e nós vamos juntar todo mundo, para quando Jesus tocar a trombeta e falar, venham a mim, amados do meu Pai, daí nós vamos falar assim, estamos juntos. E se eu fosse você, meu irmão, começava a ouvir para não ficar. Eu quero entrar, quem quer entrar? Então cola, meu irmão. Para a gente entrar, para você estar aqui hoje, para você estar recebendo essa palavra, para você ter convicção disso que eu estou falando, você precisou ouvir. Ouvir o quê? Ouvir alguém falar de Jesus. Mas como é que eu vou ouvir falar de Jesus se não tem ninguém que pregue? Mas como é que eu vou pregar se ninguém nunca me enviou? Como é que eu vou ver se ninguém nunca despertou os meus ouvidos? Quem está entendendo? Não vamos ficar nas minhas palavras não, vamos para a Bíblia. Romanos 10, 13. Olha só por que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por que você precisa de fé para permanecer? A principal vida que você tem que ganhar para Jesus começa com a sua. Porque você só pode ganhar o teu pai, a tua mãe, teus irmãos, teus primos, teus amigos, as pessoas do teu trabalho, resumindo, as pessoas que você ama,
se você amar a Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, se você entregar a sua vida para Ele, se você tiver salvação, nós só podemos compartilhar aquilo que temos. Quem está entendendo? Romanos 10, 13. Você está aqui hoje porque você clamou por Jesus, diga amém. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Como são belos os pés apresentam para a aparência, para a formosura, para a alma daquele que compartilha Jesus. Sabe o que o mundo espiritual vai ter que falar de você? Os demônios vão ter que olhar para você e falar assim: não queria falar nada não, mas ele é muito bonito porque ele se parece com Jesus. Sabe por que você se parece com Jesus? Porque você compartilha a salvação de Cristo em todo lugar que você vai, meu irmão. Se você entende isso, diga aleluia. Vocês conseguem identificar aqui nesses versículos o princípio e a promessa? Todo aquele que clamar pelo nome do Senhor Jesus será salvo. Mas como irão clamar pelo nome de Jesus se não creem? Mas como irão crer se não há quem pregue? Mas como pregarão se não foram enviados? Mas como serão enviados? Quando começarem a ouvir a palavra de Deus. Quem entende isso, diga aleluia. Mais uma vez, repete comigo, fala assim: eu preciso ouvir para ver. Quem está entendendo? Mais uma vez, fala assim: eu preciso ouvir para ver. Meu irmão, para os seus olhos se abrirem, você precisou ouvir falar de Jesus. Você precisa ser. Você precisa agir como um personagem da Bíblia chamado Bartimeu. Marcos capítulo 10, versículo 46. Está escrito assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, por isso que o nome dele é Bartimeu, Bar em hebraico é filho, Timeu era o nome do pai. A Bíblia não fala o nome desse cidadão, mas fala de quem ele é filho. Quem está entendendo? Se você tiver convicção de que Deus é teu pai, meu irmão, não se preocupe, só isso já basta. É por isso que a graça dele já é suficiente para todos nós. Diga aleluia. Bartimeu, que era o quê? Bartimeu era? Estão me ouvindo? Como é que você quer ver se você não está ouvindo, filho? Como é que você quer ver se você está distraído? Você está distraído com a pessoa que está falando do teu lado, você está distraído com os pensamentos. Filho, você quer ver? Você quer colher a colheita perfeita? Sim ou não? Sim. Então ouve. Bartimeu, que era? Estava sentado à beira do caminho pedindo. Alguém aqui quer ser cego, que vai ficar sentado na beira da sarjeta pedindo esmola? Tem certeza? Porque tem um bichinho aí que é doidinho para botar uma capa em cima de você e vai falar assim: ó, só te resta sentar na sarjeta e pedir esmola. Se distraia para ver, queridos. Ah, mas pelo menos eu vou ganhar uma capa. Tem cego para tudo. (47) Está escrito o que ali? Quando o quê? Quando o quê? Eu não ouvi direito. Quando o quê? Ah, entendeu? Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, quando Bartimeu o quê?
Mas ele era surdo ou era cego? Está pegando? Vem cá, eu vou te dar tua capa, vem. Vou dar tua capa e te despedir para sentar na sarjeta ali. Vamos lá de novo. Quando Bartimeu, que era o quê? De Nazaré, começou o quê? Gritar é o quê? Fala assim comigo, clamar. Fala assim, Bartimeu, que era cego, ouviu e começou a clamar. Sabe por que Bartimeu ouviu falar de Jesus? Porque alguém pregou Jesus. Alguém ouviu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por que Bartimeu começou a clamar por Jesus? Porque alguém que foi cego antes dele, ouviu antes e deu a continuidade. Sabe o que está acontecendo aqui? Aqui eu estou falando no culto. Sabe o que está acontecendo aqui comigo e contigo? Nós somos cegos, ouvindo a palavra de Deus, para amanhã falar para um outro cego. Olha, ontem eu era cego, eu até tinha uma capa de mendigo, mas quando eu ouvi falar de Jesus, eu larguei a capa e não quis mais saber. Eu comecei a clamar: Jesus, Jesus, socorro! Meu irmão, quer saber de uma coisa? Para as pessoas que você ama receber salvação, você precisa falar de Jesus para ela. Bartimeu recebeu cura porque clamou, ele clamou porque ouviu, ele só ouviu porque alguém falou de Jesus, porque senão seria só mais um movimento. Você precisa falar para que todos saibam que Jesus está voltando, e até ele voltar, há uma chance de todos que são cegos andarem na luz do mundo. Marcos capítulo 10, versículo 49. Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus falou: opa, tem alguém clamando aí? Esquenta não, Jesus, é só um ceguinho. Mas é cego, não é surdo. Ele ouviu, por isso que ele está clamando. Olha só o que aconteceu. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele está o chamando. Versículo 50. Lançando sua capa para o lado lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Ele clamou, e quando Jesus chamou, ele ouviu. E se você estiver disposto a obedecer, então quer dizer que ele obedeceu, mas ele obedeceu para colher a semente perfeita. Quer dizer, ele pegou toda aquela estrutura que dava autorização para ele ficar mendigando, que era uma capa de cego. Ele tirou toda aquela estrutura e abriu mão e falou: não quero mais isso. Porque Jesus mandou me chamar. E se Jesus mandou me chamar, quer dizer que eu vou ser transformado. Eu não vou precisar de nada que me faça lembrar do velho homem. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: meu irmão, ele não chegou lá negociando não. Ele já chegou logo nos finalmente. Mestre, ele já chegou rendido. Ele não chegou negociando. Olha, Jesus, se o Senhor me der, eu te sirvo. Se o Senhor me fizer um milagre, eu posso te obedecer. Não, ele já chegou logo se prostrando. Ele já chegou logo rendido. Ele já chegou falando: Rabi, mestre, eu quero ver. Por que Bartimeu queria ver? Porque ele começou ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o evangelho de Cristo. Alguém falou, ele ouviu, ele creu, ele clamou, e na hora que chegou o dia da sua colheita, ele não perdeu tempo. Deixa para amanhã, Jesus vai voltar, na volta a gente compra. Não, eu quero é agora. 52.
Olha, meu irmão, quem ouve falar de Jesus, um dia vai ouvir isso aqui. E se for pessoa que é inteligente, ele não vai deixar apodrecer a colheita no campo. Ele vai obedecer imediatamente, porque Jesus diz assim: vá, a sua fé o curou. Imediatamente é agora. Ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Ele ouviu falar de Jesus e nunca mais largou Jesus. Tudo que o inimigo vai querer fazer, meu irmão, é te distrair para você abandonar Jesus na primeira esquina. Você não está aqui por causa da tua necessidade, mas a necessidade de Bartimeu era ver. A necessidade de Bartimeu era... Eu não sei qual é a sua, meu irmão. Eu sei qual é a minha necessidade hoje. Qual é a tua necessidade hoje? Não importa qual seja a minha, qual seja a tua. O importante é que tudo começa com o ouvir. Para colhermos a semente que traz a colheita perfeita, chamada fé, é necessário começar ouvindo. E tudo o que você precisa ouvir hoje é: venha, Jesus está te chamando. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: ânimo. Não, gente, não é assim que anima uma pessoa. Sorrisão de aeromoça, vai. Fala assim: ânimo. Jesus está te chamando. Larga a capa, meu. Fala para o teu irmão: larga a capa. Fala assim para ele, insiste com ele, fala assim: me ouve. Larga a capa. Dá um pulo. Corre para Jesus. Porque se você estiver disposto a obedecer, então comerá o melhor fruto desta terra. O melhor fruto desta terra quer dizer semente perfeita. Vem, vem, vem. Ele está te chamando. Diga aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Não se distraia. Não se distraia. Porque Jesus está te chamando. Talvez Ele não esteja te chamando como você espera. Talvez Ele envie uma pessoa. Talvez Ele vai falar pessoalmente. Ou vai enviar alguém para te dizer. A necessidade de Bartimeu era luz aos olhos. A tua necessidade pode ser cura, pode ser salvação, pode ser alegria na alma, pode ser provisão. A tua necessidade pode ser consolo, a tua necessidade pode ser um sacode, meu irmão. Eu só sei dizer uma coisa: há uma colheita perfeita para você aqui hoje. E você não pode esperar 4 meses, porque vai perder o fruto, porque você não entendeu o tempo de Deus para você. Colheita perfeita é hoje e começa agora. Diga aleluia. Existem pessoas, meu irmão, que vão começar a clamar por Jesus, ao ouvirem você falar de Jesus. Mas para você falar de Jesus, você tem que sair daqui hoje com a tua semente. Qual é a tua necessidade hoje? Talvez a tua necessidade hoje seja entregar a tua vida para Jesus. Seja se arrepender, seja confessar Jesus. É por isso que eu quero saber, eu quero fazer a pergunta logo. Cadê você que quer entregar a sua vida para Jesus? Cadê você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, como o único suficiente intercessor diante do Pai? Cadê você que ainda não lavou as tuas vestes sacerdotais no sangue do Cordeiro? Cadê você, meu irmão, que até já fez isso, mas por um momento largou os caminhos do Senhor e começou a perambular por um mar de lama e sujou todas as suas vestes de santidade? Cadê você que está aqui hoje debaixo de acusação, debaixo de uma dor, debaixo de uma dúvida? Cadê você que hoje quer entregar por completo a tua vida para Jesus, meu irmão, para nunca mais olhar para os lados? Eu quero dizer, se você é uma dessas pessoas, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui na frente, porque eu quero orar por você e ativar no mundo espiritual a tua colheita perfeita. Se você sabe que
Tem uma pessoa aí próxima a você, que ainda não entregou a vida para Jesus. Fala com ele. Fala: meu irmão, começa ouvindo. Vamos lá na frente, aceita Jesus, eu vou contigo. Pega na mão dele, traz ele aqui, porque Deus quer usar você para ativar os olhos do Bartimeu. Mas Bartimeu, querido, começa a enxergar.